Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira série de tutoriais da Hackware aqui no YouTube. O meu nome é Tawan Santos, eu já me apresento para vocês e essa série se trata de como criar um ransomware utilizando Python, tá? Toda esta série de vídeos tem como objetivo fins acadêmicos, apenas para que desenvolvedores ou pesquisadores ou, enfim, profissionais de segurança da informação que não entendem ainda como é que um ransomware funciona na prática ou no código, entendam como é que um ransomware simples pode funcionar. Tá? Então a gente vai criar um ransomware utilizando a linguagem Python para fins acadêmicos. Todo e qualquer mau uso feito com o código desenvolvido nessas aulas é de pura e exclusiva responsabilidade do autor de tais atos. Eu me isento de qualquer responsabilidade. Uh, Vamos lá, né? Eu vou começar me apresentando direito. Bom, meu nome é Tawan Santos, eu sou desenvolvedor de software e vocês podem me encontrar no GitHub, no Twitter, por esta alcunha aqui, @TawanSantosDev, tá? Vamos para a tabela de conteúdo do nosso treinamento. Quais são as tecnologias que a gente vai utilizar? A primeira delas que a gente vai utilizar é a linguagem Python na versão 3.6. Eu particularmente vou utilizar aqui outra ferramenta que é um editor de texto e nesse caso especificamente o Visual Studio Code, tá? Eu gosto muito dele. Você pode utilizar o PyCharm, enfim, o que você quiser, tá? É de escolha sua. E vamos também utilizar a biblioteca PyCharter. E por fim, qual será o conteúdo abrangido pelo nosso treinamento, tá? O que nós vamos criar? A gente vai criar aqui um módulo main e esse módulo vai ter os seguintes submódulos: um encryptor e decryptor, tá? Que provavelmente será um único arquivo que fará as duas funções de acordo com parâmetros. E a gente vai ter também um file discover. É basicamente isso que um ransomware tem. Teria também outros módulos, como por exemplo um módulo de infecção que explora alguma vulnerabilidade do sistema operacional alvo, ou então um servidor de comando e controle que também seria bem interessante, só que a princípio eu não vou implementar. Talvez se esse treinamento aqui, se essa série de vídeos der algum resultado, né, dê algum retorno, algum engajamento, talvez eu possa pensar em implementar melhorias nesse ransomware. Mas a princípio é só uma coisa bem básica para que as pessoas interessadas nesse assunto entendam como é que ele funciona na prática, tá? É isso, eu acho que agora acabou os slides de verdade. Vamos começar então a fazer a configuração básica aqui do nosso ambiente de desenvolvimento, né? Aqui no meu Mac eu já tenho uma pasta projeto, uma pasta ransomware criada dentro de uma pasta projetos, tá? Então você pode escolher qualquer lugar do seu sistema operacional aí, desde que tenha espaço no disco, para criar essa pasta onde você vai trabalhar desenvolvendo o seu código fonte. Eu vou abrir aqui o VS Code nesse local aqui, tá? Eu vou começar fazendo a configuração básica do VS Code. Qual que é? É desativando as extensões que eu já não utilizo. Ela já está aqui tudo desinstalado, o que eu não vou utilizar. Todas as que eu preciso já estão aqui, tá? Confira se você está utilizando todas as extensões corretamente. Eu vou fazer mais uma configuração aqui, eu vou digitar Command, vírgula, para fazer uma configuração bem simples aqui, criar as configurações do workspace, tá? Então eu vou colocar assim, tab, use, tabs, deixa eu ver, não, deixa eu ver, não, ok, tá, vamos lá, eu vou definir aqui como que o Visual Studio Code vai tratar nesse workspace a indentação, que é uma coisa muito importante no Python, tá? Então eu vou colocar aqui tab width para ver, tá? Como 2, eu vou colocar como 4. O que mais? Editor.tabsize 4, ok. Procurando mais algumas coisas aqui. Acho que por enquanto é só isso, tá? Ele provavelmente não vai encher o saco pra gente. Não, não. O que mais? Tab completion não. Use tab stop, inserting and deleting wait space. Follow tabs stops.
Isso aqui pode deixar como tá, acho que é só isso que a gente vai precisar fazer, tá? Para esse workspace, note que o Visual Studio criou aqui uma pasta chamada .vs Code e um arquivo settings.json lá dentro, tá? Bom, agora eu vou então começar a criar os nossos arquivos de fato, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso módulo de Discovery, tá? O nosso módulo de File Discovery. Por que que eu vou criar esse módulo de File Discovery antes de todos os outros? Porque é através dele que eu vou saber se que os outros módulos vão funcionar, né? Tudo depende dele, porque antes de começar a encriptar ou decriptar arquivos, eu preciso encontrar esses arquivos no sistema. E aí, à medida que a gente for codando esse file discover, eu vou explicando para vocês qual que é a funcionalidade dele, por que que ele funciona dessa forma e, mais algum detalhe que eu achar pertinente na hora, tá? Então eu vou começar aqui criando um arquivo chamado discovery, assim, discovery, aliás, vou criar com D maiúsculo, que é um módulo, tá? Discovery, assim, .py. Aqui eu vou começar iniciando com o Shebang, que é essa linha onde você especifica qual que é o interpretador do programa. Então, /user, /bin, /python 3.6. Assim, que aí ele vai pegar inclusive a versão default do meu Mac. Acho que aqui o VS Code não entendeu muito bem, mas eu vou trocar aqui e colocar ele para utilizar o Python 3.6. Você pode utilizar uma versão mais recente também, não tem problema, tá? Acho que não tem problema. Eu vou começar então importando a biblioteca OS. Eu vou importar ela porque essa biblioteca nativa do Python especial, ela tem uma função muito importante, algumas funções muito importantes que vão ajudar a gente a navegar pelo file system do sistema operacional e assim localizar os arquivos, tá? Uma vez que eu importei ela, vou começar então definindo aqui a função principal do nosso módulo discover, que é a função que vai descobrir os arquivos. Então, def discover, tá? Função descubra. E eu vou passar aqui o initial path. O que é esse initial path? Por que a gente vai passar esse parâmetro aqui? O initial path é o caminho inicial onde o nosso file discover vai funcionar. Porque a gente vai configurar o nosso ransomware para atacar de algum lugar, né? Se você quer que ele seja muito nocivo, então a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai fazer ele atacar a partir da pasta raiz do sistema operacional. Lembrando que esse sistema aqui, esse ransomware aqui, vai funcionar exclusivamente para sistemas Unix, pelo menos inicialmente, tá? Então, ele vai começar atacando a partir da pasta barra aqui, que é a pasta raiz. Ou então você pode colocar ele, por exemplo, se você quiser colocar ele para atacar somente usuários, né, que é o mais importante, encriptar arquivos do usuário, ele ataca só a partir da pasta barra home. E assim por diante. Aí vai do seu interesse, do seu gosto, enfim, da sua malícia. Lembrando que isso aqui não é para uso, não é para fazer uso com más intenções, tá, pessoal? Então, vou começar aqui fazendo da seguinte forma. A gente vai definir quais extensões o nosso ransomware vai ter que utilizar, né? Quais são as extensões de arquivos que eu quero encontrar. Por quê? Por exemplo, alguns ransomwares, tipo aqueles que pedem recompensa em bitcoins, eles não encriptam o sistema inteiro, eles encriptam somente arquivos do usuário específicos, como por exemplo PDF, planilha, arquivo de backup de banco de dados, por exemplo, .back, .zip, .tar, .gz, .bz2, .sql, .json, que são alguns às vezes do Node, .bson, que é uma versão binária do JSON, e assim por diante, tá? Então, a gente vai ter uma lista bem grande de arquivos, eu vou inclusive pegar ela do meu GitHub aqui, eu tenho um gist só para isso, então vou abrir o Chrome aqui, eu vou colocar essa lista de extensões
na descrição do vídeo. E aí vocês pegam ela. Opa, github.com. Opa, github.com/hackertech. Aqui. Não é bem isso. Acho que não é bem isso. Deixa eu ver meu perfil aqui, que eu devo ter algum git. Aqui. Opa, meus gists. Não queria criar um gist novo. Aqui. Opa, esse aqui. Pronto, vou copiar
pasta 1, passa uma vírgula, passa de novo, pasta 2, e aqui pasta 3 e assim por diante. Ele vai colocar, vai juntar todas elas no endereço, numa string só, e colocar barra em todas elas. Se for Windows, ele vai colocar contra barra, tá? A ideia dessa função aqui é exatamente isso. Então agora eu vou pegar o dirPath aqui, que é o meu caminho atual, tá? Que foi retornado para mim através da função do método walk, tá? O Directory Tree Generator. Vou pegar o dirPath e vou passar aqui o underline file. O que é esse underline file? É o nome do meu arquivo atual que está ali dentro da minha lista de files. Eu já vou descrever isso aqui para vocês com mais detalhes. Agora eu quero pegar a extensão desse arquivo, tá? Vou pegar a extensão desse arquivo. Como que eu faço isso? abspath, xt é abspath, ponto. Split, o que essa função split vai fazer? Ela vai separar uma string de acordo com o delimitador que você vai passar. Eu vou passar o delimitador ponto, porque o delimitador ponto é utilizado como uma forma de você dizer qual que é a extensão do arquivo no nome do arquivo. Geralmente a gente tem um arquivo, sei lá, minha foto.jpg ou, sei lá, meu livro.pdf e assim por diante. Então o ponto é utilizado para a gente separar ali o arquivo em vários itens e pegar a extensão. Esse abspath.split, né, ele vai fazer o que? Ele vai estourar, vai retornar isso aqui, vai retornar um array. E aqui eu estou pegando o index -1. Quando eu pego o index -1, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o primeiro index ao contrário, tá? O primeiro item do índice ao contrário. Então, ele vai pegar o último item desse array. Vou salvar isso aqui. Pronto, agora que eu já tenho o meu caminho absoluto do meu arquivo, já consegui pegar a extensão, eu vou fazer mais uma verificação. Eu vou verificar se a extensão desse arquivo está em extensions, aqui nas extensions que eu quero encriptar, tá? Nos tipos de arquivos que eu quero encriptar. Então, em extensions. Aí, se ele tiver, eu vou retornar em forma de generator um absolute path, o meu abspath. Vou explicar para vocês agora esse código. Basicamente aqui, esse yield, ele funciona como um return, tá? Só que o return finaliza a função e não volta mais. O yield faz o que? O yield dá o retorno dela e volta a executar. É basicamente isso que ele faz. Ele vai dar o retorno dela e vai executar. A gente vai ver isso aqui agora, tá? abspath. Eu acho que eu estou fazendo algum... Ah, tá. Vou colocar aqui absolute path, para ficar mais fácil de entender, tá? Esse abspath ali ficou meio confuso. Bom, pronto. Agora eu vou criar aqui uma pequena verificação, tá? Isso aqui só é executado quando você executa o módulo diretamente. Ou seja, quando a gente tiver lá no nosso ransomware completo, essas linhas aqui embaixo que eu vou escrever agora, elas não serão executadas, tá? Quando você invocar importar o seu módulo discovery através para um outro módulo lá, para o nosso módulo main, essas linhas de código aqui não serão executadas, porque a gente está implementando a função especial que diz para o Python não... Uma verificação, na verdade, bem simples, verificando se o nome underline name, no caso, isso aqui é uma palavra reservada, que retorna para mim o nome do meu módulo atual, tá? E aí como é que isso aqui funciona? É basicamente assim. O underline name no Python, toda vez que você executa um arquivo,
tá? Diretamente, o underline name vai retornar sempre main, se você executar um arquivo direto. Já se você importar esse arquivo para dentro de um módulo e executar este módulo, aí o nome, o underline name dessa função aqui, tá? Desse arquivo aqui do discover, vai ser discover, não vai ser underline main. Não sei se ficou muito claro, mas enfim, eu já vou explicar. Deixa eu terminar só de implementar isso aqui. Vou fazer assim, discover, vou passar o path aqui, deixa eu ver. Pegar esse path aqui atual, tá? Então, of.getCwd, cwd, só para ele listar aqui o que a gente tem na nossa pasta atual. E aqui assim, for e in x, só para ele poder mapear a lista de arquivos que eu tenho aqui. Eu vou printar esse arquivo na tela, tá? E agora eu vou mostrar para vocês toda essa teoria que eu estava falando agora. Ó, vou utilizar aqui Python 3.6, discovery.py. E aí, ó, vejam que ele listou para mim aqui o arquivo discovery.py e a pasta oculta.vscode e o arquivo settings.json que está lá dentro. Tá vendo? Então, o nosso arquivo discovery, o que ele faz? Ele vai listar para nós todos os arquivos que contenham a extensão que esteja nessa lista aqui. Eu vou criar agora, por exemplo, um arquivo com extensão aleatória, sei lá, teste.teste, tá? Ele não vai listar pra gente, porque a extensão teste não está aqui dentro, ó. Tá vendo? Nosso arquivo teste.teste não está lá. Agora se eu colocar aqui, por exemplo, só colocar uma linha aqui rapidinho, tá? Teste, assim, ó. E rodar ele. Agora o arquivo teste apareceu, tá vendo? Teste.teste. É isso. Bom, bem simples. Agora eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona essa função abspath, tá? Vou abrir o Python aqui. O Python 3.6. Acho que é isso. Ele vai abrir. Import os absolute path é igual a os. Aliás, né? Path. Pegar o meu path atual. Path é igual a os.getCwd. Ó, vocês vão ver que o path agora vai dar para mim o endereço atual onde eu tô. Vou colocar então abspath absolute path é igual a os.path.abspath. Aí aqui dentro eu vou definir um caminho absoluto, né? Então agora eu vou utilizar o método join do módulo path. Assim, of path join. Aqui dentro eu tenho meu path, que é o meu caminho atual, tá? E agora que entra a mágica, ó. Vou colocar assim, teste 1, vou colocar uma vírgula, teste 2. Pronto, fecha aqui. Acho que eu esqueci de fechar alguma coisa, pronto. E agora, se eu der um echo no meu absolute path, ó, vocês vão ver que ele gerou, ó, os.path.join vai fazer o que? Vai pegar todos os meus parâmetros e juntar eles através de barra, tá vendo? Ó? Aí o valor do meu path atualmente era essa string aqui, e vem até aqui, o ransom, e aqui o teste e o teste 2 foram juntados através do barra. Caso o sistema fosse Windows, ele não ia utilizar o barra, mas sim o contra barra, assim, ó, tá? Então ele ia juntar dessa forma. A gente utiliza isso para evitar erros no sistema operacional de compatibilidade. Bom, é isso, pessoal. Eu vou parar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade à implementação. Valeu! Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso treinamento aqui de como criar um ransomware utilizando Python. Lembrando que esse tutorial tem apenas fins acadêmicos, tá? Não faça mau uso. Ou se fizer, se responsabilize, tá? Não é problema meu. Então, vamos dar continuidade agora e a gente vai criar aqui, voltando pro nosso foco, a gente vai dar continuidade ao nosso treinamento criando o nosso crypter, né? O nosso método que vai ficar responsável por encriptar e desencriptar os arquivos. Agora que a gente já tem um file discovery,
ali um discover, né, um módulo que vai descobrir os arquivos que a gente quer encriptar dentro do sistema. A gente vai criar então o arquivo responsável por criptografar esses arquivos e depois desencriptar ele caso a vítima decida pagar. Claro que no nosso caso a gente não vai implementar nada relacionado a pagamento, tá? Vai ter uma chave hard-coded ali que a vítima vai poder utilizar para desencriptar os arquivos dela e no fim esse ransomware aqui é só para teste mesmo. Ele não tem nenhum módulo de infecção nem nada do gênero que possa comprometer a segurança de terceiros. Bom, então vou começar aqui, tá? Vou criar o meu módulo crypter, assim, crypter.py. O que o meu módulo crypter vai fazer, tá? Ele não vai ter nada. Ele não vai ter nenhuma classe, não vai ter nada, nem shebang, nem nada. Ele vai ter só um método, tá? Chamado change files. Eu vou colocar crypt files, mais fácil, tá? Def crypt files. Aliás, change files, porque ele não vai só encriptar, né? Ele vai também depois desencriptar. Então, change files, assim. Então, vai receber aqui o file name, que é o nome do arquivo. A função que vai encriptar, então, cryptofn, vou colocar assim, cryptofn, que é a função que vai encriptar ou desencriptar, e o tamanho do bloco, tá? Porque a gente está trabalhando com leitura, então também conhecido como buffer size, vou colocar aqui block size. Por padrão vai ser 16 bits, tá? Pronto. Uma vez que a gente definiu essa função, vamos começar a implementar ela aqui. Deixa eu só corrigir isso aqui rapidinho, tentar utilizando espaços, 4 espaços, pronto. Vamos lá então. Ele vai fazer o que? Eu vou utilizar aqui a função do Python, o método do Python chamado with, tá? Isso aqui é utilizado para a gente trabalhar com arquivos, tá? Eu vou utilizar a função open file name. Vou utilizar ele em modo de leitura e binários, tá? Então, coloca aqui R mais binary, que ele vai ler e escrever binário. As F, poderia colocar underline file, vai ficar mais fácil. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou simplesmente abrir esse arquivo que eu estou passando, que eu vou receber via parâmetro, no modo de leitura e também de escrita binária, como sendo pelo nome de underline file, tá? Só para ficar claro aqui para vocês. E aí eu vou começar a ler pequenos blocos desse arquivo e escrever depois esses pequenos blocos encriptados dentro do sistema. Por quê? A forma de criptografia que a gente vai utilizar é criptografia de bloco, assimétrica. Então, todos os blocos precisarão ter o mesmo tamanho, etc, etc, etc. Todo aquele blá 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 de criptografia. Se você quiser entender sobre criptografia, dá uma pesquisada aí, tá? Esse aqui não é o foco do treinamento. Então, eu vou dar prosseguimento aqui só explicando o básico do básico. Então, vamos lá, vou pegar o valor primeiro em plain text, digamos assim, né? O valor raw, colocar aqui, ó, raw value, colocar mais fácil assim, raw value, que é o valor original do arquivo, tá? Underline file.read. E aqui o block size, tá? Que é o tamanho do bloco que eu quero ler dentro desse arquivo. Uma vez que eu fiz isso, eu vou então utilizar o método while aqui para executar um loop enquanto não chegar no fim, né, desse arquivo, que aí eu vou ler cada bit desse arquivo aqui, cada byte, e vou executar as instruções que eu passar dentro desse while aqui, desse loop. Então, raw value. E aqui eu vou passar agora a cifrar esse valor, tá? A criptografar essa parte do arquivo. Isso é basicamente assim. Imagine um pedaço de chocolate, tá? Sei lá, um pedaço de chocolate ao leite, que é um chocolate escurinho. Chocolate mais escuro, com a textura mais escura. Tem dois tipos, o branco, um branquinho e um escurinho. E aí, imagine esse chocolate ao leite. Imagine que cada vez que isso aqui está sendo executado, tá? Pelo tamanho do bloco, para cada vez que isso aqui está sendo executado, ele está pegando um pedaço desse chocolate, está partindo, está misturando esse chocolate com alguma coisa e está reescrevendo e está recolocando colado na barrinha original, tá? Você vai ver que vai ficar meio zoado e tal. Não dá nem para ilustrar, porque vai ficar bem nojento. Enfim, é mais ou menos como vai ficar o nosso arquivo.
Então eu vou cifrar agora, tá? Vou colocar assim, cipher value, valor cifrado, é igual a cripto, que é a nossa função, tá? Cripto fn, que é a nossa função de criptografia. E vou passar como parâmetro para ela o meu raw value. O que vai acontecer aqui, gente? Essa cripto fn pode ser a função de encriptação ou desencriptação. Uma vez que eu abri o arquivo, li o tamanho do bloco ali dentro do arquivo, e agora eu vou cifrar o valor, tá? Ou decifrar no caso, dependendo do que essa função aqui representar, que ela vai ser também um valor mutável, ela é uma variável no caso, tá? Eu vou passar o raw value. Se isso aqui tiver encriptado, e essa função aqui for a função de desencriptação, esse valor cifrado vai ser nada mais que o valor raw que a gente vai pegar na hora que for encriptar, tá? Caso ele já tenha sido encriptado. Caso ele seja o raw value mesmo, tipo o arquivo está sendo encriptado ainda pela primeira vez, então esse valor aqui será o valor cifrado. Meio confuso, né? Mas é isso. Então, eu vou comparar agora o tamanho dos blocos, tá? Para ver se, como ele é de criptografia simétrica, então os blocos tem que ter, o bloco de texto tem que ter o mesmo tamanho do bloco do conteúdo original, ele não pode ser maior, tá? Então vou fazer essa verificação. Compara o tamanho do bloco cifrado e plano, tá? Plain text, vou colocar assim, para ficar mais claro para vocês entenderem. Bom, uma vez que isso foi feito, eu vou implementar aqui a verificação rapidinho, vou verificar se o tamanho dele, do raw value, é diferente do tamanho do cipher value. Se for, eu vou lançar uma exceção, tá? Então, rise aqui, e aí o que? Value error, passando como parâmetro da mensagem o valor cifrado tem um tamanho diferente do valor plano. Eu vou passar aqui dentro o valor plano assim. Aqui eu utilizo o utilitário de strings format e passo dentro dele o tamanho aqui de cada um deles, né? O valor cifrado então é cipher value, e aqui o segundo parâmetro, que é esse bloquinho aqui que eu acabei de passar, é o tamanho do raw value. Pronto, isso aqui vai fazer ele funcionar, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu ver agora o que mais. Caso ele não dê erro, tá? Caso esses valores não sejam diferentes, então quer dizer que a encriptação parcial do arquivo, tá? Porque ele vai executar vários loops aqui até finalizar. Então, a execução parcial desse arquivo aqui deu sucesso, tá? Foi feito sucesso. Agora a gente vai escrever esse valor encriptado dentro do arquivo. Olha só que legal, ele vai encriptar pedaço por pedaço. Então vamos lá. f.seek, ou aliás, underline file.seek. O que é o método seekFile? O método seek ele é um utilitário, é um método utilizado que vem embutido pelo Python, tá? Em funções de operações de arquivos. Então, quando você utiliza a função open, que é uma função que é utilizada para abrir arquivos em disco, ela traz também a classe open, no caso, sei lá, whatever. Ela traz também um método aqui seek e alguns outros métodos, como o read, o método write, assim por diante, tá? Então eu vou procurar um ponteiro. Isso aqui é utilizado para você apontar, por exemplo, em qual linha do arquivo você você quer ir, ou você estava, etc. Tá? Eu quero, no caso, dizer para o meu utilitário que está abrindo o arquivo no buffer no momento, para ele ir para a posição que ele estava antes de ler o arquivo inicialmente, né? Porque quando você lê um arquivo, o ponteiro desse arquivo vai ser vai mudando de acordo com quantas linhas você lê. À medida que você vai lendo linha por linha, ele vai então mudando o ponteiro para a próxima linha e assim por diante. Nesse caso, eu quero que ele volte agora para a linha inicial, onde ele começou, que é para eu poder sobrescrever o valor desse arquivo aqui, que está o valor limpo original, por um valor cifrado. Então, -len, vou passar aqui, tá?
Como assim? Eu vou passar um valor negativo. E aí, que valor é esse, né? Como é que eu sei qual valor que eu preciso aqui, negativo, para voltar? Quando que eu preciso voltar? Eu vou pegar o valor, o tamanho do meu raw value, tá? E aqui, como segundo parâmetro, é 1, para ele executar isso aqui, o whence, que eu nem sei o que quer dizer isso. Bom, agora underline file.write, vou utilizar essa função aqui, pegar o meu arquivo e escrever dentro desse arquivo o meu valor cifrado, então cipher value. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso treinamento aqui, como criar um ransomware utilizando Python, tá? Bom, a gente já tem então o nosso Discover aqui, tá? O nosso arquivo que vai fazer a descoberta de arquivos que serão encriptados pelo nosso ransomware. A gente já tem o módulo responsável por modificar os arquivos, tá? Por encriptar o conteúdo desses arquivos e depois desencriptar, se assim necessário for, se assim a gente quiser, tá? E aí a gente vai agora implementar o método main aqui, que é o método principal, que vai receber inclusive os models as funções, na verdade, de encriptação, as bibliotecas, etc. Tá? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado main.py, definir aqui o shebang desse arquivo, tá? Então shebang, vamos lá, /user, /bin, /python 3.6. Vou definir também o encoding dele, porque a gente vai escrever uns textos aqui e aí pode gerar problema de codificação, tá? Então, definir o encode dessa forma aqui. Coding, dois pontos, UTF-8. E aí eu finalizo com um hífen, asterisco, hífen. Assim. Pronto. Vamos lá, né? Primeira coisa, from crypto.cipher. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a biblioteca crypto no módulo cipher dela e vou importar a partir desse módulo cipher a classe, o módulo AES, aquele mesmo módulo que eles utilizam lá no Mr. Robot para encriptar os dados da eCorp, tá? Que é um módulo de criptografia muito forte, muito seguro, e é uma cifra de criptografia assimétrica, né? Aqui tá aqui, ó, simétrica. Ó, vamos lá. Advanced Encryption Standard. É isso. Bom,
Agora, a partir da biblioteca crypto do módulo útil, eu vou importar o módulo, ou classe, se você preferir chamar assim, counter, tá? Que é um contador. Vou também importar aqui do próprio Python mesmo nativo o argparse, que é um módulo que é utilizado para ajudar a gente a parsear os argumentos que você passa na hora que executa no terminal. Vou importar a biblioteca OS aqui também. Vou importar o nosso Discovery, né? Discovery, que é o nosso file Discovery. File Discover. Eu vou importar também agora o nosso método, o nosso módulo Crypter aqui. Pronto, uma vez que eu importei todos os módulos que eu vou precisar, vou definir aqui a variável global, buguei. Vou definir aqui a variável global hardcoded key. Por que eu vou definir ela aqui, tá? Porque esse ransomware, não tem o intuito de ser malicioso, tá? A ideia não é que ele seja malicioso, a ideia é que ele seja um ransomware educativo, tá? Então eu vou colocar a chave de desencriptação aqui, hardcoded, que é para a gente exibir ela para o usuário depois, para o cara que será a possível vítima. Vou lembrar aqui, deixa eu só colocar dessa forma assim, tá? Vou colocar aqui uns comentários assim. Opa. E aqui também, tá? É que é da seguinte forma. A senha pode ter a senha, tá? A senha pode ter os seguintes tamanhos, que é uma regra para poder funcionar a criptografia da senha, tá? Do AES. Então, é 128, 192 ou 256 bits. Aí, como é que você vai fazer com essa senha aqui, tá? Eu vou explicar mais um pouquinho. Um byte, na verdade, um bit, aliás, né? É a menor unidade de medida de computação. E como a gente vai escrever uma senha em formato de string, em letras, né? Cada caractere Unicode costuma ter um byte, tá? Ele costuma pesar um byte. Então, se você tem, por exemplo, sei lá, um código de 30 bytes, ou 28 bytes, 32 bytes, etc., ele vai ter uma determinada quantidade em bits. Um bit equivale a 8 bytes, tá? Então, ou seja, cada letra que a gente digita aqui consome 8 bits. E aí, para chegar a 128 bits, eu tenho que fazer um cálculo bem, 128, 256, a gente tem que fazer esse cálculo assim, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui para explicar, tá? Vou fazer assim, vou pegar, por exemplo, 256, para eu saber qual que é o tamanho exato que a minha senha tem que ter, tá? Então, eu quero 256 bits, né? Então, eu faço assim, 256 barra 8, porque aí eu sei que ele vai dar o resultado para mim em quantas letras, no máximo, a minha senha pode ter. Nesse caso, 32 bytes, tá? Pode ter no máximo 32 bytes, ou 256 bits. Eu vou fazer assim, então eu vou escrever aqui, hackware strike force strikes you, assim, vai dar exatamente, isso aqui vai dar exatamente 32 bytes, tá? Então 32 caracteres. Basicamente isso. Vou colocar até aqui 8 bits igual a 1 byte, igual a uma letra Unicode, para ficar mais fácil vocês entenderem. Bom, vamos então definir agora, né? Vou criar uma função aqui, basicamente, para parsear os nossos argumentos que a gente vai passar para o nosso programa, tá? Então, eu vou definir assim, define arg parser, tá? Ele vai pegar, então, meu parser aqui. Ele vai pegar a minha biblioteca argparse ali em cima, utilizar o método dela argumentParser, que eu vou passar na descrição, tá? Tem que passar na description, vou passar assim, sei lá, hackware crypter. Pronto. E agora eu vou adicionar quais são os argumentos válidos, né, para o meu programa, para ele dizer para o terminal, aqui no terminal, quais são os argumentos válidos para esse programa. Então vamos lá, parser.addArgument. É um método, isso aqui é um método, tá? Da biblioteca, dessa classe aqui, argparser, desse módulo, sei lá, argumentParser, que está embutido
na biblioteca argparse do próprio Python. Uma vez que eu fiz isso, vou passar aqui então. Qual que é o primeiro argumento que eu vou receber? Ó? Ele diz aqui, tá vendo? Ó? Ele tem uma lista de primeiros argumentos e depois uma lista de argumentos que podem ser inumeráveis, né? São muitos argumentos que você pode passar, não tem um limite específico. Então eu vou passar aqui o primeiro argumento que eu quero, é o traço D, que significa decrypt. O segundo é traço decrypt, assim, tá? Que equivale ao D, da mesma forma. E aqui eu vou criar um help, tá? Vai dizer qual que é para que servem esses comandos. Basicamente, decrypta os arquivos. Vou colocar assim default, padrão no, tá? E aqui uma ação que no fim das contas não serve para nada, tá? Você não é obrigado a utilizar ela. Vou colocar só por padrão, porque ela tem por padrão. Então, action store true, para ele armazenar os valores. Pronto. Uma vez que isso foi feito, eu vou retornar agora, que eu já configurei o meu parser, né, meu argument parser. Eu vou retornar ele aqui, return parser. Aí agora o nosso software só vai aceitar o que esse parser aqui será definir como válido. Bom, vamos criar a nossa função principal agora, que agora o pau vai comer. Define aqui def main. Nossa função main vai fazer o quê? A primeira coisa que ela vai fazer é parsear os argumentos que o usuário passou na hora que ele executou o programa. Então, estou fazendo aqui, ó, get parser. Aliás, não é argparser. É get parser. Get parser, assim. Get parser, tá? Os argumentos que o meu usuário passou. Vou utilizar a função vars do Python, que vai transformar esses valores em variáveis, tá? Então, parser.parseargs, que é essa função aqui, parseargs, também é herdada desse carinha aqui, ó, tá? Do argumento parser. E eu vou criar agora uma variável decrypt para eu saber quando é que o meu usuário quer decriptar o meu código, né? Quando ele quer decodificar o meu código, não, quando ele quer decodificar os arquivos dele. Então eu vou criar essa variável aqui decrypt, que ela vai ser true ou false de acordo com o argumento passado identificado pelo nosso parseador de argumentos aqui, ó, tá vendo? Então eu vou pegar e fazer assim, ó, args, tá? Agora o meu args é um array. Eu vou passar aqui dentro desse array o valor decrypt, que é exatamente equivalente a essa opção aqui, ó. Tá vendo? Uma vez que isso aconteceu, a gente vai então verificar aqui se o usuário está executando a função decrypt. Se sim, decrypt, né? Opa, é isso, né? Tá. If decrypt foi. Eu vou printar na tela uma mensagem, né? Como essa mensagem vai ter várias linhas, então eu vou fazer assim, ó. Utilizar esse comando aqui do Python, que é utilizado justamente para isso, para você printar valores, mensagens em várias linhas. É que eu vou colocar assim, hardware strike force, só para fazer um draminha, né? Fazer uma entrada dramática. Bom, seus arquivos foram criptografados. Para decriptá-los, utilize a seguinte senha. E aqui dentro eu utilizo assim, tá? Só para ele quebrar, só para eu poder utilizar isso aqui, ó. A minha template string, tá? E aqui dentro eu vou passar aqui no fim dessa string grandona, nessa string de multilinha, eu vou passar vou utilizar o método format, que é utilizado pelo Python justamente para manipular strings. Eu vou passar a minha hard-coded key, que ele vai printar aqui esse valor, tá? E vai passar minha hard-coded key ali dentro para o usuário, para ele poder digitar ela na tela. E aí a senha bater e tal, e o decrypter funcionar. Bom, vamos lá. Agora eu vou pegar minha key aqui, minha chave, né? Key é igual a input. A gente está utilizando o Python 3, tá? Então você não vai precisar utilizar aquele raw input lá para evitar o cara executar um eval no seu... O cara não poder executar um eval no seu código. Então, vamos lá agora aqui. Digite a senha. Pronto.
Aí o cara vai digitar essa chave aqui. Caso o cara não esteja utilizando... Deixa eu debugar isso aqui. Deixa eu só configurar isso aqui rapidinho. Foi. Pronto. Caso o cara não esteja tentando desencriptar o arquivo, né? E no caso, então, ele executou sem querer o nosso malware. E aí, o nosso malware vai encriptar de vez, tá? O sistema dele. Então, eu vou fazer assim, if, vou verificar aqui, hard-coded key, se ela existe, tá? Então, eu vou definir que a variável key, que é a variável chave, é igual a hard-coded key. É só para evitar que ele dê um erro e lance uma exceção no código. Então, agora eu vou pegar o nosso counter aqui, o contador, definir o nosso contador como sendo um buffer, tá? Isso aqui, daqui para baixo, ó, aqui foi só a configuração da chave, de desencriptação, etc. Que é para o nosso usuário que foi infectado poder desencriptar os arquivos dele com segurança. A partir daqui a gente vai começar a executar operações relacionadas à criptografia, de fato, né? Então, para criptografar a gente precisa passar um valor randômico para o nosso algoritmo de encriptação ali. E esse valor randômico será gerado pelo nosso counter aqui, pelo nosso contador, tá? Como a gente faz isso? A gente utiliza assim, counter.new, eu vou passar como sendo um valor de 128 bits aqui, ó, tá vendo? Foi. Agora, a nossa função de criptografia que vai ser passada para o nosso método ali, crypter, tá? Se ela vai ser a função de criptografia ou de descriptografia. Então, vou passar aqui nosso algoritmo avançado de criptação. Vou utilizar o método new para criar uma nova instância dele, tá? Aqui, como primeiro parâmetro, eu passo a chave. Como segundo parâmetro, eu vou passar o modo, tá? Que é o que vai dizer como esse arquivo será encriptado. No nosso caso, eu vou passar o modo CTR. E por fim, o contador, tá? Como eu vou passar um counter ali dentro, então tem um modo counter, né? Então tem que passar aqui o nosso contador, que é o meu CTR, a minha variável CTR ali, que é um número randômico do tamanho de 128 bits. Agora vamos verificar aqui então se o usuário está encriptando ou decriptando, tá? If not decrypt, ou seja, se ele não estiver decriptando, então significa que ele está encriptando. Aí a minha crypt.fn, que é a minha função de criptografia, vai ser crypt.encrypt. Caso ele não esteja decriptando, caso então ele esteja de fato decriptando, tá? Caso essa variável aqui dê true, então eu vou passar para minha crypt.fn a função crypt.decrypt, tá? Isso aqui é herdado dessa nova instância aqui, ó, tá vendo? Ó? Dessa instância do meu AES, do meu algoritmo de criptografia AES. Então ele tem dois métodos, o método encrypt e o método decrypt, que funcionam corretamente desde que você passe a senha correta para ele, tá? Agora que eu já tenho a minha função, a definição de qual função eu vou executar em qual momento, eu vou então definir qual é o meu path inicial. Para esse exemplo aqui, eu vou criar uma pasta testes já, copiar uns arquivos para dentro dela e mostrar para vocês a POC, tá? A princípio eu vou criar aqui uma variável chamada initPath, que vai receber os.path.abspath, pegar um valor absoluto, tá? Um caminho absoluto. Ela pede aqui para você passar um path para ela poder te dar um caminho absoluto, tá? Então eu vou pegar o os de novo, path join, e aqui como primeiro argumento eu vou pegar o getCwd, os.getCwd, que aí ele vai dizer para mim, aqui o primeiro argumento que eu estou passando para o join é o caminho atual, da pasta atual do meu projeto, tá? E o segundo argumento que eu vou passar é a pasta chamada files, que eu vou passar para dentro dele, e o que isso aqui vai fazer eu vou mostrar para vocês agora, ó, tá? Abrir aqui o Python no terminal só para ficar mais claro. Python import os, e agora eu posso fazer assim, ó, init path. Ó, aí eu estou dizendo para o meu ransomware
que o caminho inicial para ele começar a procurar arquivos é a pasta users, de Cícero, projetos, ransomware, files, tá? Que vai ser uma pasta que eu vou criar aqui agora com alguns arquivos. Então, vou criar aqui já files. E aqui dentro dessa pasta eu já vou colocar alguns arquivos de imagem, etc, para a gente encriptar. Mas, a princípio, é isso que essa linha de código faz. Ela dá um caminho absoluto a partir de um caminho relativo, tá? É o sistema, a própria biblioteca Python está pegando para a gente o caminho para a gente não precisar chumbar ele no código. Então, vou dizer aqui que a minha variável start, dirs, que é uma variável que vai dizer o seguinte, vai dizer quais são os diretórios iniciais que meu ransomware deve começar a procurar arquivos, né? Eu poderia escolher vários, por exemplo, /dev, /etc, o /home mesmo, do usuário, o /root e assim por diante. Então, é isso que essa variável aqui pode armazenar. Vou colocar, a princípio, o meu initpath, tá? Só para ele pegar o arquivo de teste, mas você pode chegar aqui e fazer assim, ó, por exemplo, ó, /home, sei lá o que mais, /etc, e assim por diante, que aí ele vai pegar essa pasta e ler todos os arquivos a partir de dentro dessa pasta, né, em formato de árvore, de cima para baixo, e vai mapear todos os arquivos e encriptar eles. Aqui na pasta /etc é a mesma coisa, e assim por diante. Você pode simplesmente também fazer assim, ó, pasta barra, que ele vai encriptar o sistema inteiro e problema resolvido, tá? Não se fala mais nisso. Mas a princípio, como eu quero só encriptar arquivo de teste, eu vou passar só meu initpath. E agora vamos fazer novamente o loop de percorrer cada arquivo dentro de cada pasta, tá? Então, for current dir, ou seja, para a pasta atual, em start dirs, né? Ou seja, para cada pasta que eu tiver, cada item que eu tiver nessa lista aqui nesse array, ele vai então executar as instruções aqui. Vou verificar a primeira coisa, né? A forma de encriptação, a forma de encriptação que ele vai executar, tá? Então, eu vou fazer assim. Aliás, eu vou checar quais são os arquivos, né, que ele encontrou dentro dessa pasta aqui, tá? Dentro dessa pasta aqui, quais são os arquivos que ele executou, que ele encontrou. E aí eu vou dizer para o meu sistema encriptar esses arquivos. Então, for file name aí vamos utilizar lá o nosso discovery.discover. E aqui dentro, o que eu passo? Eu passo meu current dir, tá? O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele vai pegar, se eu tivesse, por exemplo, aqui duas pastas, o que ele ia fazer? Ele ia mapear cada uma. A primeira seria o initpath, que é a pasta atual do projeto, /files. Ele ia pegar, o current dir seria então essa pasta files aqui. Ele ia pegar, utilizar o nosso método discover para descobrir todos os arquivos que eu tenho dentro da pasta files. E aí ia retornar para mim uma lista. E para cada item dessa lista aqui, identificado como file name, tá? Ele ia então executar essa operação que eu vou escrever aqui embaixo, que é a operação de encriptar ou desencriptar esse arquivo. Então eu vou pegar o meu módulo crypter, tá? Ponto change files. Deixa eu só confirmar se ele tem esse método mesmo aqui. Tem, ó, change files, tá vendo? E aqui o primeiro parâmetro que eu passo é o file name, tá? E qual que é o segundo parâmetro? É a função que vai executar a encriptação ou desencriptação. Então é a nossa crypt fn. Pronto. Problema resolvido. Isso aqui, deixa eu só colocar dois pontos aqui. Assim. Pronto. Problema resolvido, tá? E agora, o que pode acontecer, tá? Seguinte, dá uns enters aqui. Só cair aqui embaixo. Agora seria qualquer outra operação. Agora que você já encriptou os arquivos do usuário, a gente tem que limpar a chave de encriptação da memória, né? Porque alguma ferramenta utilizada por, sei lá, perito forense, por vendors mesmo, pode mapear a memória do computador, ler os restos de dados que tem nessa memória, pegar, identificar a chave que foi utilizada, tá? Em memória e desencriptar os arquivos, tá? Então, teoricamente, o cliente não te pagaria, tá? Então, vamos fazer da seguinte forma. O cliente, né? A vítima. Então, vou até descrever aqui, ó. Limpa a chave de criptografia da memória. Então, vamos lá. For underline in range 100, tá? Que é só para ele sobrescrever a memória com valor vazio. Eu vou dar o pass aqui, que ele vai gerar uns valores aleatórios na memória.
aqui if not decrypt, tá? Aqui seria um método, eu vou colocar pass também. Esse aqui seria um método da seguinte forma: após a encriptação, você pode alterar o wallpaper, alterar os ícones, desativar o regedit, admin, BIOS secure boot, etc, tá? Então, isso aqui seria executado caso o usuário não estivesse tentando desencriptar. Aí você pode, e depois que ele já encriptou todos os arquivos, já fez todas as operações ali necessárias, tá? Então você utilizaria essa condicional aqui para verificar, e aí aqui dentro você inclui qualquer código que você tem interesse, tipo códigos da zoeira aqui, que aqui é exatamente a hora em que o usuário vai saber que ele foi infectado. E aí por fim aqui, ó, if underline name igual a main underline main, né? 2 pontos. Aí ele vai invocar a função main. Pronto. Agora a função main será executada. Mas ela só vai ser executada quando você rodar python main.py. Vou pegar uns arquivos aqui de teste, tá? Deixa eu abrir o Finder aqui. Aliás. Fiz assim, Revolve em Finder. Pronto. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Meus arquivos de filmes. Tem umas coisas aqui. Deixa eu voltar lá. Files. Vou colar ali dentro, ó, 2 arquivos de vídeo. Vou lá no transferências também. Ah, não tem nada em transferências, ok. Vou no imagens, deve ter alguma coisa aqui abstrata. Pronto. Ó, tenho 2 imagens e 2 arquivos de vídeo. Vou pegar meu arquivo aqui, deixa eu sair do Python Interpreter. Vou utilizar Python main.py. Opa, o que deu aqui? Ah, ele não conseguiu encontrar esse método AES, porque não é no Python, tá? É Python 3.6. Esqueci de criar o VM. Então, Python 3.6, main.py. Ó, executei. Note que ó, os arquivos já estão mudando, ó, tá vendo? Os arquivos aqui já estão mudando, ele tá rodando ali o crypter. Olha só, o data grid já foi. O próximo provavelmente é uma dessas imagens aqui. Deixei ele executar. Ó, terminou de executar. Perceba que alguns arquivos ficaram zoados. Ó, vou tentar abrir o arquivo. Ele não abre, ó. Tá vendo? Ó, vai tentar converter. Vai dar erro. Foi, tá? Meu arquivo de teste foi encriptado. Agora eu vou utilizar aqui a opção D. O que essa opção vai fazer, ó? Tá vendo? Ela é a opção de debug. Deixa eu até voltar aqui, ó. O que ela vai fazer? Ela vai dizer pro meu usuário que, mano, deu ruim, tá ligado? Deu ruim. E vai passar pra ele a senha aqui, ó. Então, vou pegar essa senha, copiar, inserir aqui exatamente como ela tá. Não pode estar diferente. Se você passar a senha errada, o arquivo vai tentar desencriptar com essa senha inválida. E ele vai quebrar os seus arquivos, tá? Então, dá um Enter aqui, ó. Ele tá lá processando. E perceba que os arquivos já começaram a voltar ao normal. Deixa ele terminar de processar aqui que a gente vai ver como é que vai ficar no final, tá? Ó, o data grid, o HUD underline R ali também. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa ele finalizar. Finalizou a desencriptação. Vamos olhar, ó. Tá lá os nossos arquivos funcionando corretamente, tá? Então, bom, pessoal, a ideia desse ransomware aqui é ser educacional, né? Entender é que vocês entendam como ele funciona, etc. O que pode ser feito aqui, por exemplo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso incluir, por exemplo, um client IRC, tá? Para você copiar dados do seu usuário, para você enviar dados, fazer upload, whatever você quiser. Posso criar um servidor IRC também, um IRC server, tá? Isso aí vai depender do engajamento de vocês. Eu creio que esse curso não ficou assim na qualidade top, porque é a primeira vez que eu passo um conteúdo desse nível, desse tipo, mas gostaria do feedback